Sim, Deus eterno e poderoso Pai, louvado, exaltado é o teu nome, Jesus. Tu és digno da honra, da glória, do louvor, da adoração. Tu és o único, verdadeiro. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu bendigo o teu nome. Oh Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, nos dá força, nos dá coragem. Trabalha em nossos corações, Pai, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua bondade, precisamos da Tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, louvado, exaltado é o nome do Senhor, Deus. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, louvado, exaltado é o nome do Senhor, Pai. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, não há outro além de Ti, não há Deus como o Senhor. O Senhor é o único Deus, o nosso Deus, soberano Deus, o eterno Deus. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia da nossa vida. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo para buscar a Tua presença, para buscar a Tua santidade, para buscar a Tua verdade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu glorifico o Teu nome, Jesus, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia, Deus, dura para sempre, e não há outro Deus como Tu. Não há Deus como o Senhor é o único Deus, o nosso Deus, o soberano Deus, o eterno Deus, o maravilhoso Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo, Deus, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua santidade, para buscar a Tua verdade. Esta é a minha oração, Pai, nesta tarde, que o Senhor venha nos ajudar, nos dar força, nos orientar, fazer um milagre em nossa vida. Porque se o Senhor não fazer, Pai, não há outro que possa fazer. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto nessa tarde, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pela beleza da Tua santidade, pela beleza da Tua verdade. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, Jesus, porque o Senhor é o único, verdadeiro, nosso Deus, o Senhor que é soberano na terra, no céu e em todo lugar. Não há Deus como o Senhor, não há Deus como Tu, Pai. O Senhor é o único Deus, o nosso Deus. Aleluia, glória, glória, glória seja dada ao Senhor, Pai. Glória a Deus. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Curte a live, compartilha. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Seja dado ao Senhor, Pai. Curte a live, gente, compartilha. Manda para mais alguém. Em nome de Jesus. Curte a live, compartilha. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória, glória seja dado ao Teu nome. Obrigada aí, o Raimundo, por estar curtindo a live. Gente, curte a live, compartilha. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Se tiver algum pedido de oração, deixa aí. Pra mim estar orando. Tá bom? Eu entrei aqui para trazer uma palavra que se encontra lá em Mateus 24. Tá bom? Eu só tô esperando o pessoal chegar, porque depois a gente começa a pregar aqui e eles entram e ficam perguntando onde que a gente tá, né? Glória a Deus.
Curte a live, gente, compartilha. Em nome de Jesus. Luz e fé. Muito obrigada também por curtir a live, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Mateus 24, gente, verso 1 em diante, versículo 1 em diante, que fala sobre o sermão profético, né? O princípio das dores. Jesus, ele deixou bem claro na tua palavra, né? E os seus discípulos passou isso também para frente, né? Para a glória de Deus. Nós temos que falar, né? Sobre o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, porque é realidade, né, gente? A gente está na terra, vivendo o real, é verdadeiro. Tudo que está na palavra, né? A Bíblia diz que o céu e a terra passarão como um estrondo, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Palavra de Jesus. Jesus, ele deixou claro para nós, né? Que o céu e a terra vão passar, mas as palavras dele não vai deixar de passar, né? Tá se cumprindo, vai se cumprir ainda mais. E vai acontecer tudo, né? Que Jesus quer que aconteça, tudo que está relatado na Bíblia, tudo que ele deixou claro para mim e para você, né? Tudo que ele deixou aqui escrito, não só no livro de Mateus, mas também lá em Apocalipse, lá em Isaías e tantas outras partes também da Bíblia que fala sobre o princípio das dores, que fala sobre a realidade da vida. Nós estamos na terra, é real tudo que está acontecendo. Mas é isso aí, amém? Vamos lá, né? Fazer menção da palavra de Deus, né? Salmos, não estou tão acostumada a pregar salmos, eu só fico falando salmos. Mateus 24, gente, amém? A glória de Deus. Aleluia. Deixa eu aumentar aqui o som porque está muito baixo. Pronto. Vamos lá, ó. Mateus 24 vai dizer assim, ó. O título é O Sermão Profético, Princípio de Dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, aos seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? As pessoas ali perguntando Jesus, né? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, tipo, fica com pressa demais, não, tudo tem seu tempo, né? Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Gente, o que eu quero falar aqui? Olha o que você vê, o que Jesus fala aqui primeiro, aqui, ó, no verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se a Bíblia, se a palavra de Deus está falando que ele vai enganar muitos, claro que ele vai enganar a gente, isso é óbvio. Mas e aí, Ana? Já tem pessoas sendo enganadas? Sim. Não é só uma, não é só duas, às vezes até mesmo multidões, né? Sendo enganadas por falsas doutrinas, por falso ensinamento, por coisas que não estão na palavra, coisas que não estão na Bíblia. E só Jesus, né? Para ter misericórdia de cada um de nós. Olha o verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos há de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Tá vendo o que Jesus está declarando aqui, gente? Que pessoas serão odiados por causa do nome de Jesus. Homens e mulheres serão odiados por pregar a verdade, por pregar a Bíblia, por pregar o que Jesus deixou.
né? E já não é, tipo, muito de não ver, já vê isso, né? Muitas pessoas ali xingando, né? Aquela pessoa que prega a verdade, xinga a mulher, xinga o homem de Deus. Mas Jesus já falou, né? Deixou claro que ia acontecer, muitos iam ser odiados. Você vai ser odiada, eu vou ser odiada, né? Homens vai ser odiados por pregar o evangelho, por pregar a palavra. Aí hoje, gente, eu lendo essa palavra aqui, né? Aqui com vocês agora também, o meu coração conforta, né? Para quem me acompanha aqui mais tempo, sabe? O tanto que às vezes eu venho trazer uma palavra e as pessoas entram só para poder me difamar, para me desmorecer, falando coisas que não me edificam a minha vida, só coisas que vão me atormentar, enfim. Mas Jesus falou, né, que a gente ia ser odiado por pregar o evangelho, né? Eu falo muito aqui que muitas das vezes tem muita gente que quer muitos seguidores e por isso prega só o bom, mas esquece de pregar o que a Bíblia também relata como despertamento, como o Deus de juízo, né? O Deus de justiça, o Deus que requer de mim que você se arrependa dos seus pecados, que você precisa renunciar a sua vida, os seus sentimentos, o que você deseja, o que você gosta. E é fácil, Ana? Não, eu já falo aqui direto, gente, não é fácil servir a Deus, não é fácil servir Jesus, mas Jesus falou, né, que não seria fácil mesmo, não. Seria muito complicado. Ana, é fácil pregar sobre os falsos profetas? Não, para quem me acompanha aqui mais sabe, uma vez eu fui fazer uma live aqui para pregar, né, sobre isso, eu estudei bastante. E aí muitos ataques entrou, né? E eu tinha que ficar bloqueando, tinha que estar ficando silenciando a conta da pessoa, porque não deixava. Aí eu falei assim, você quer saber, gente? Eu não vou reparar mais os comentários, eu só vou pregar, porque senão não vou terminar o que eu trouxe, né? Que era falando ali dos falsos mestres, do falso ensinamento, das doutrinas de homens, né? Sensuais, doutrinas até mesmo de demônios, e é só Deus para nos ajudar, né? Nos alertar, nos despertar a cada dia. É fácil, Ana? Não. Jesus não garantiu que seria fácil, mas Jesus garantiu, meu querido, que estaria, né, conosco. Então é isso que a gente tem que se agarrar com muita força mesmo, senão a gente acaba caindo. Olha aqui o verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. Gente, vão trair os uns aos outros. Olha pra você ver. E uns aos outros se aborrecerão, vão brigar, vão ficar brigando ali, né? Já acontece isso na igreja. A pessoa quer ficar com o cargo da outra. A pessoa entra ali infiltrada e fica falando que aquela pessoa não presta para estar ali, que ele não fala bem, que ele não prega bem, que ele precisa estudar mais. E assim, gente, é o acontecimento do fim. Isso é só o princípio das dores. Ana, já é o princípio, já. Porque respaldamente, né, biblicamente, a Bíblia nos dá respaldo para isso. A Bíblia fala sobre isso. Né, o Leandro aí chegando. Moreira, oi, paz de Deus. Paz, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olha aqui pra você ver. E aborrecerão uns aos outros, vão brigar, gente. Vão contender um com o outro, não vão entender mais um ao outro. Vão estar ali na disputa, né? Hoje já é uma disputa entre cargo. Quem vai pregar, quem vai louvar, quem vai estar na bateria. E aquela guerra, aquela briga, não sabe dividir, né? Um mês alguém, um mês o outro. Não, gente, não sabe. Quer só ele ou ela. E isso vira contenda, meu querido. Mas a Bíblia fala claramente que isso é só o princípio das dores, né? Isso é só o começo mesmo de tudo. Olha aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, quantas pessoas já foi enganado? Como assim, Ana? É verdade. Prefere seguir, né? O fulano A, o fulano B, que tá ali sempre revelando a sua vida, falando que Deus vai fazer, só você ir lá e fazer, né, o valor, porque não pode falar aquela palavra aqui com P e X, mas é assim, gente, tudo a troca de valor, tudo achando que Deus vai atender a gente só porque a gente deu ali um valor, seja de 2.000, seja de 4.000, seja de quantos for, acha que é assim.
Não, gente, não é a base de dinheiro que Deus vai nos abençoar. A Bíblia fala claramente sobre isso. Ou a gente adora a Deus, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao Mamon, que é o Deus do dinheiro. E o que mais governa este mundo hoje, gente, a não ser o dinheiro? Ah, Ana, mas sem dinheiro você não compra comida para você comer. Ah, Ana, mas sem dinheiro você não compra a comida para você beber. Ok, meu querido, é verdade. Você precisa ter dinheiro para comprar, né, suas coisas. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Bíblia fala que a raiz de males é o amor ao dinheiro. Você tem como ser um cara próspero, uma mulher próspera, um homem próspero, que não tem amor ao dinheiro? Como assim, Ana? Tipo, faz tudo porque quer dinheiro, faz tudo porque ama dinheiro. A Bíblia fala que a raiz de males é o amor ao dinheiro. Não é você usufruir o dinheiro, não é você usar o dinheiro para você comprar o arroz, para você comprar o feijão, para você comprar o que você precisa, a que a sua família precisa, não. Mas eu estou falando de algo que vai mais além. A Bíblia me dá respaldo disso quando fala, né, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon, que ali, gente, claramente é o Deus do dinheiro. E hoje o que governa o mundo, Ana? Dinheiro. Hoje tudo o povo faz por milhões, bilhões e trilhões de dinheiro. Por quê? Porque quer mais e mais e mais e mais. E assim não se enche, não se farta. Gente, eu acho que uma pessoa com 1 milhão na conta já estaria assim muito bom, muito bem, mas quer mais, quer bilhão, quer, enfim, seja lá o que for, trilhão. Eu nem sei falar a dimensão de tanto que as pessoas querem, e vai querendo, e querendo, e querendo, e querendo, e faz de tudo para tê-lo. Às vezes mata, às vezes rouba, às vezes, né, essa corrupção que tá muito grande na terra. E aí, Ana, como é que faz? Pregar o que tá na Bíblia é fácil? Não, não é fácil. Falar sobre isso não é fácil, não é fácil, meu querido. Só que, biblicamente, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Porque o dinheiro, ele pode governar o mundo, mas ele não pode governar você. Ele pode, assim, te ajudar em várias coisas, porque nós estamos no mundo caído, querido. Nós estamos na terra, nós precisamos comprar, sim, para ter. Ok, mas não é você fazer de tudo, às vezes até perder, né, quem você é, a sua identidade, porque você quer ter mais. Às vezes você é uma pessoa que nasceu de um jeito e você quer ser outra porque você precisa ter o dinheiro na vida, porque você precisa passar por cima das pessoas, porque você precisa matar, porque você precisa roubar, porque você precisa ficar ali fazendo coisas absurdas, né? Com falcatruas, com coisas corruptas. O que Paulo diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Gente, o mundo, é normal ver eles fazendo isso? É normal. Mas não é normal ver um cristão, uma cristã, conhecedora da palavra fazendo isso. Porque isso vai contra o que você já ouviu. Isso vai contra aquilo que você já leu, você já aprendeu. Então, gente, é muito sério o que Jesus fala na palavra dele, quando ele usa aquele termo, né, aquele título, né, sobre, ou não tem como servir 2 senhores, ou você serve a Deus, ou você serve ao mamon, ao dinheiro, né, e ali muitos também usa, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, ou você serve a Deus, ou você serve a Baal, enfim, gente, mas ali é especificamente para o dinheiro. Por quê? Porque Jesus sabia que o mundo ia se corromper hoje, que o mundo ia estar desta maneira que está, que o mundo já ia estar dessa forma, sendo governado pelo dinheiro, as pessoas sendo governadas, né? O Deus deles não é o Senhor dos exércitos, não é o Deus que eles ouviu falar, se os pais já falou, ou eles aprendeu, não. Hoje o Deus deles é o Deus Mamon, é o Deus do dinheiro, governando cada dia, a cada hora, a cada momento as suas vidas. E Deus não está nisso, Deus não agrada disso, Deus não está nessas coisas, né?
Ana, Deus gosta da pessoa próspera, sim. Deus ama o rico, sim. Deus ama a pessoa que é rica, sim. Mas existe uma diferença de você trabalhar honesto e conseguir aquilo, gente, com o suor do teu rosto, trabalhando de noite a dia. E sendo outra coisa é você passar alguém para trás, é você roubar de alguém, é você tirar de alguém, é você se corromper também com essa corrupção que está acontecendo no geral e entrar ali porque você vai lucrar, porque você vai ganhar. É totalmente diferente, você tá entendendo o que eu tô falando? Uma coisa é você prosperar com o teu esforço, com a tua sabedoria, sem passar em cima de ninguém. Outra coisa é você ter tudo o que tem hoje, sendo que aquilo não era teu, você roubou. Você foi corrupto, você foi corrupta. Você foi uma pessoa que foi aquela que, igual o Jacó, né, que passava as pessoas para trás. Gente, não, o Jacó se arrependeu daquilo que ele fez. Ele era um cara esperto demais e passava, né, ali seu sogro para trás. Usufruiu de muita coisa, gente, porque ele era aquele cara que estava atento a tudo, esperta. Mas Deus não agradou daquilo que ele fez. Ele teve que mudar, gente. Ele teve que ser uma pessoa mais... talvez assim, podia ter um pouco de ambição, mas tendo controle naquela ambição dele. Ele não teve controle na ambição dele. Muitas das vezes ele passou a perna de muita gente. Ele passou a perna no seu irmão, ele passou a perna no seu pai, né, ali por influência até mesmo da sua mãe. Ele passou a perna no Labão, que era o seu sogro. Ele foi passando a perna em muita gente. Então, gente, isso é bíblico. Deus não agrada disso. Deus não gosta disso. Uma coisa é você ser inteligente, esperto, para não deixar, né, alguém te passar a perna, ou para não fazer um negócio ali que vai dar errado, um negócio que você vai ter muito, né, prejuízo. Outra coisa é você ver que só porque pessoas estão fazendo, você vai fazer também, porque você vai, lucrar. Deus não agrada disso. Você precisa escolher quem tu serve, se tu serve a Deus ou se tu serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, gente, em nome de Jesus, só um respaldozinho disso aqui que Deus está falando. Mas vamos voltar para a palavra aqui, Salmo 20 do... Gente, eu tô pregando tanta palavra de Salmo, toda hora eu falo Salmo, é Mateus 24. Olha o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade, gente? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe o que eu falo aqui direto. Pecado é pecado. Todo dia você peca. Quem não fala que peca já pecou. Todo dia você tem que se arrepender diante de Deus. Iniquidade já é outra coisa. Iniquidade é o pecado não confessado. É o pecado que você já acha normal. É o pecado que você comete todo dia, mas aquilo não te traz mais vergonha. Aquilo já não te traz mais remorso. Aquilo não te traz culpa. Aquilo não te traz nada. Né? Porque você não se arrepende daquilo, você acha que aquilo é normal, aquilo se tornou uma coisa cotidiana na sua vida. E quanto mais você comete ele, ou outras coisas também, né? Porque não é só um pecado. A Bíblia diz que um pecado, que é um abismo, te leva a outro abismo. Então, todo dia que você peca, você vai pecar ainda mais e mais e mais em outras coisas também. Porque Davi, gente, ele cometeu um pecado, que foi olhar, cobiçar a mulher do próximo. E através daquele abismo veio outros abismos. Aí ele já desejou no teu coração, aí ele já quis ficar com a mulher, já mandou pegar a mulher para poder se deitar com ela. E ali você viu o trâmite todo, que eu não vou estender nisso aqui, porque senão vai ficar muito longo e eu tô querendo pregar o Mateus 24. Então, gente, iniquidade é isso, é você pecar e você não se arrepender daquilo. É você, estar acomodada, confortável, entendeu? Com aquilo. Iniquidade é aquilo que você não reconhece mais que é erro, que é pecado, que você está ferindo o coração de Deus, que você está ferindo o Senhor.
Iniquidade é aquilo que você nem se toca mais que você está fazendo. Entende? Já enclausurou sua mente, já enclausurou seu coração. Quando a pessoa ainda se reconhece, não, eu estou errado, não, eu preciso consertar minha vida, não, eu preciso casar, não, eu preciso sair dessa vida, não, eu não vou aceitar isso. Ainda está, gente, a pessoa reconhecendo o pecado, o abismo, o erro. Mas quando a pessoa, se acomodou naquilo, não tá nem aí, não se preocupa, não fica triste, não fica envergonhada, não fica envergonhado, não tá nem aí é o pecado da iniquidade. Aí que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. A iniquidade, gente, quando o cara peca ou a mulher peca, ele afasta de Deus. E o homem afastado de Deus, a mulher afastada de Deus, claro que o amor dele vai se esfriar. Claro que ele não vai ter amor ao próximo. Claro que aquilo que era como princípio para ele hoje não vai ser mais, porque ele também está cometendo o que o mundo está cometendo, o que o mundo está fazendo. Claro que se você falar assim, um exemplo aqui, né? Alguém que pregava a palavra do evangelho, pregava a palavra da verdade, pregava o que Jesus pregava, né? O que está na Bíblia. E aí ela afasta, começa a pecar, iniquidade, pronto. E ali o amor dela vai se esfriar por Jesus, pela palavra, por Deus. Por quê? Porque é bíblico. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje você pode ver, tem muitas pessoas dessa forma. Tem muitas pessoas que tá fria, já não consegue mais ter noção, né, das coisas de Deus. Às vezes lembra um pouquinho, né, do que já ouviu, lembra um pouquinho do que aprendeu, mas não tem força mais, por quê? Porque está nisso aí, a iniquidade. A iniquidade, ela gera isso no coração do homem, um esfriamento, um amor que se esfria, né, por Deus, se esfria pela palavra, se esfria pelo próximo, não tá nem aí com nada, né? Concorda também com tudo, concorda com corrupção, concorda com as coisas erradas, não tá nem aí com nada, se alguém matou, se alguém roubou, não tá nem aí, né? Tá vivendo também a vida, deixa a vida me levar, mas não é assim, né, gente? A vida vai mais além, a vida não é só deixa a vida me levar, não. Vai muito mais além. Olha aqui para você ver o verso 13, o versículo 13 do Mateus 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá vendo? Você tem que perseverar, homem. Você tem que perseverar, mulher. Não é fácil, não, meu querido, perseverar na presença de Deus. Jesus, ele não garantiu facilidade, gente. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pronto. Se Jesus venceu por você, você vai vencer também. Por mais que tá muito difícil, por mais que tá muito luta, por mais que tá muito guerra, mas vai conseguir. Se aquele que perseverar até o fim será salvo. E tá vendo como é que a salvação, você pode perdê-la? Você é salvo, você é salva, porque não é mérito meu, não é mérito seu, não é por obras, é por graça, né? Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, pronto. Mas se você não perseverar até o fim, você não vai ser salvo. Você precisa perseverar até o fim para ser salvo, para ser salva, né? Em nome de Jesus. Olha aqui, o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, esse testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Tá vendo que a Bíblia dá respaldo que quando a palavra de Deus for pregada aos quatro cantos dessa terra, no mundo inteiro, não vai acontecer, a volta de Jesus não vai voltar, porque, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, gente, a palavra de Deus, ela vai ser pregada para o índio, ela vai ser pregada em todos os lugares, até não só no Brasil, né? Mas nas outras partes também, Estados Unidos, que mais? Enfim, aquele povo lá da África, né?
Qual mais? Tem muitos lugares, muitos países, né? Vai ser pregado, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, mas o índio vive dentro do mato. Deus vai levantar alguém dentro daquele mato para poder ir lá pregar o evangelho, falar que Jesus salva, falar da forma lá que eles entendem, né? Mas Jesus vai levantar alguém, gente. Jesus não é limitado, Deus não é limitado, gente. Para com essa bobagem, com essa besteira de achar assim, não, essa palavra de Deus, ela é muito extensa, é muito louca. Realmente, a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. E é assim mesmo, você precisa passar para o lado de Deus para você entender essa loucura, para você entender a dimensão do que Deus pode fazer. Deus não é Deus que fica na caixinha, gente. Deus vai muito mais além do que a gente possa imaginar, né? A gente pode imaginar, mas vai muito mais além. O nosso pensamento, ele tá caído na terra. A gente não pensa 100%, não, gente. Depois que Adão e Eva pecou, meu querido, muita coisa se perdeu por causa do pecado. O pecado gera isso, né? A Bíblia fala que por causa do pecado geraria os abrolhos, geraria as coisas se apodrecer, né? As coisas se detectorar, geraria os espinhos, né? Hoje tudo que às vezes você planta ali, você não colhe da forma que você achou que ia dar certo. Eu já vi meu pai às vezes plantar muitos milhos, né, em vários lugares da terra. Aí tem uma parte que deu muito bem, mas outra parte não deu muito legal. O milho saiu mirrado, o milho não saiu nem bom, nem ruim, que é trem esquisito, que é trem mais estranho. E a Bíblia fala que chegaria esse tempo, né? Antigamente, quando eu tinha 10 anos de idade, não é agora que eu tenho 27, 10 anos de idade, eu lembro, a terra do meu pai era muito mais melhor do que a hoje, entende? É por causa do pecado, é por causa da iniquidade da terra, do mundo em geral, das pessoas, né, do ser humano. E por isso que fica assim, gente. Cada dia que passa, a tendência não é melhorar. Me desculpa falar isso. Eu sei que talvez algumas lives você vai entrar e vai falar, não, nós não está em crise, nós está em Cristo, amém. Vai ser sim Cristo. E glória a Deus por isso. Mas a terra não vai melhorar, querido. A terra é daqui para pior. Se Deus não tiver misericórdia de nós. Biblicamente, gente, tem respaldo para isso. Eu não tô falando isso aqui da boca para fora, eu não tô falando isso aqui por um pensamento assim caído meu, não. Tá na Bíblia. A terra não tem melhora. A Bíblia diz, vai ter novos céus e nova terra. Essa terra aqui, meu querido, é caída. Já entrou o pecado nela por causa de Adão e Eva, né? Mas e aí? E aí, meu querido? É você se agarrar em Deus, é você se agarrar em Jesus, para poder ir para os novos céus, para a nova terra, para você fazer algo de bom, para poder merecer, né, a graça que é devida, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador, reconhecer o sacrifício de Cristo, ter morrido na cruz para te salvar. Ana, mas como é que faz isso, meu querido? A Bíblia diz que não é pelo muito falar, entende? Não é se eu ficar aqui expressando você, não. É pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz claramente, se um pai que é mau, sabe, dar boas dádivas, porque se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente, uma cobra, né? Imagina o Pai celestial do céu, o Pai que te formou, que te criou, tem respaldo bíblico para isso. Foi Ele que te gerou dentro do ventre da sua mãe, foi Ele que teceu cada osso teu, foi Ele que fez a sua vida, a sua estrutura, quem você é hoje. Pronto, glória a Deus por isso. Se você entender isso aí e buscar Deus, pedir o Pai, o Espírito Santo, Ele vai dar. Então, para você entender o que eu estou falando com você, talvez você que não é cristão, não é cristã, você precisa pedir o Pai, o Espírito Santo. É igual você pedir o seu Pai aqui da terra, né, um pão. Ele não vai te dar uma pedra. O Pai que é bom mesmo, né? Claro que tem pais que não valem nada. Claro que tem pais na terra aqui que abandonou os filhos, enfim. Mas é outra coisa, é outro assunto. Tá entendendo o que eu tô falando, gente? Eu tô falando que tem pessoas boas aqui na terra e elas são maus. Nós somos caídos, gente. Nós somos seres humanos da tendência só a fazer coisa mal, só coisa errada.
Se Deus nos ajudar a fazer o certo, nós não faz o certo. E às vezes até Deus ajudando, nós temos a tendência de querer fazer o mal. Entende? Você tem que estar sempre ali buscando a presença de Deus, senão você está apto a pecar, a cair, a xingar alguém, a querer até agredir alguém, querer bater em alguém. Enfim, nós é caído. A nossa realidade é essa. Entende? E a Bíblia fala, se o filho, né, pedir o Pai celestial, o Pai do céu, que é Deus, o Espírito Santo ele dá. Então, se você não é cristã, se você não é cristão, você não entende a palavra direito, né? Você é uma mulher ainda que não entende a Bíblia direito, você precisa pedir a Deus o quê? O Espírito Santo. Todo dia ali, você não pede alguém aí que você gosta, que você ama, alguma coisa ela te dá? Pronto. Pede Deus, o Espírito Santo. Falou, Senhor, Pai, me ajuda. Me dá o Espírito Santo para me entender o que o Senhor tem na minha vida. Me dá o Espírito Santo para me entender sua palavra. Me dá o Espírito Santo para me entender o sacrifício de Jesus ter morrido na cruz. Me dá o teu Espírito Santo, Pai, para me entender o que o Senhor quer da minha vida. Qual é o propósito que o Senhor tem aqui para mim nessa terra? Gente, você tem que pedir. Porque se você não pedir, não vai acontecer nada, tá bom? Olha aqui, ó, continuando. E o sermão continua, a grande tribulação. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Quais dias, Ana? Os dias da tribulação. O dia, meu querido, que vai ter que cumprir Apocalipse. O dia, meu querido, que vai ter que cumprir Mateus aqui que tá falando. Vai ser naqueles dias, nos dias de quê? Da tribulação. Então você precisa entender uma coisa, gente. É muito mais complexo do que você possa imaginar. Eu posso explicar que você explicar, se Deus não te dá o Espírito Santo para você entender o que é a vida, você não vai fluir, não vai acontecer, não vai dar certo. Você precisa do Espírito Santo para te falar o que eu estou falando aqui, para te revelar ainda mais do que eu estou falando aqui, do que a palavra de Deus fala, né? Olha aqui para você ver o versículo 19 e o versículo 20 agora, né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha aqui para você ver, gente, como é que Deus declara aqui na palavra dele, que a Bíblia fala claramente, tem uma parte ali que Deus está me lembrando aqui agora, que a Bíblia fala assim, ó, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor como se fosse um dia. É só para nós entender aqui, nessa dimensão caída, nós seres humanos que é limitado, né? De compreender as coisas divinas, as coisas espirituais de Deus, as coisas sobrenaturais de Deus. É só para a gente entender que o tempo nosso não é o tempo de Deus. E aqui tá falando, ó, que vai abreviar. Ó, para você ver aqui, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Você sabia que às vezes a gente fica falando assim, não, Jesus podia voltar logo. Nossa, Jesus está demorando demais. Oh, meu Deus, estou doido que o Senhor volte. Você sabia que se não fosse abreviado, ninguém conseguiria ser salvo? Então, a parte na Bíblia, gente, deixa eu me lembrar aqui, que fala assim, ó, que se Jesus demorar demais, quando ele voltasse na terra, ele não ia encontrar sequer, justo, nenhum sequer, vivendo a palavra, obedecendo, servindo,
renunciando, renegando. Por quê? Porque o povo cai, o povo falha, o povo emudece. A Bíblia diz que a espera entristece o coração. Quando você está esperando demais no Senhor, te entristece, te deixa para baixo, te deixa muito mal às vezes. Então, por isso que Jesus fala, se eu demorar demais, quando ele voltasse na terra, não ia ter um para contar a história, falar assim, não, esse está servindo a Jesus, esse está servindo meu Pai, esse está servindo a obra de Deus, não estaria. Então, gente, às vezes nós falamos assim, não, Jesus está tardando demais, Jesus podia voltar logo, nós não estamos sabendo de nada do que nós estamos falando, porque é abreviado, meu querido. Imagina se Jesus quisesse cumprir tudo, tipo, o tempo dele mesmo, ele não ia achar um na terra que não teria afastado da sua presença. Então, por causa dele saber dessa limitância minha e tua, dessa limitância do ser humano, ele vai voltar no tempo certo para que eu e você não saia da presença dele. Ana, mas tem muita gente que saiu. Sabe o que eu entendo disso, gente? Pessoas que saíram, pessoas que... Eu conversei até com uma pessoa esses dias, é uma pessoa também muito sábia da palavra, e ela falou comigo que essas pessoas que se afastam da presença de Deus, no tempo certo elas vão voltar, se elas realmente teve um encontro verdadeiro com Deus, se elas realmente já pisou no Santo dos Santos. O que é pisar no Santo dos Santos, Ana? É sentir a presença de Deus real, não é só na emoção, é no teu espírito, é Ele te tocar e te fazer viver, é Ele te tocar e te dar vida por meio do teu Espírito Santo, que é vida, do teu espírito que estava morto e reviveu. Então eu creio assim, que toda pessoa afastada, né, que se auto-titula desviada, se for uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com Jesus, o tempo certo Jesus traz. Às vezes ela vai ter que passar por uma certa situação de dor, às vezes ela vai ter que passar por uma situação de perda, sei lá o que Jesus for fazer para mudar o quadro de vida, o ambiente ali, mas ele traz de volta. Jesus fala na tua palavra que ele deixa as suas 99, que está tudo tranquila, bem, né, espiritualmente falando, e volta para buscar a que se perdeu, aquela que está fraca, aquele que está fraco, aquele que não reconhece mais a presença, aquele que não consegue mais sentir a presença. Então, gente, é isso que eu entendo dessa palavra por meio até mesmo de uma conversa minha com uma pessoa também que ama a Bíblia e gosta de falar da palavra e pregar a palavra. Então vamos lá, voltando para o versículo 22, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, né, nenhum ser humano se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, não dá confiança para esse povo, né? Agora não sei, né? Até que eu não tenho visto vídeo assim, mas há um tempo atrás, tipo uns 5 anos atrás, eu via muito vídeo da pessoa falando que Jesus já tinha voltado lá no Japão, que Jesus já tinha voltado não sei na onde, e tal, e tal, e tal. E às vezes também a gente escuta assim, né? Ver umas certas, tipo aquelas conversas jogadas no ar, mas se você ficar tipo lendo aquilo demais ou pegando aquilo demais, pode se tornar uma verdade para você. Qual, Ana? Tipo assim, tem gente que fala assim, nossa, parece que Jesus voltou e nós ficou. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que às vezes o vídeo é irônico, às vezes o vídeo é tipo nada a ver, né? Mas se você ficar pegando isso, você está indo contra o que está pregado aqui. Entende? Você não pode dar crédito para isso, por mais que isso é uma coisa que parece que não tem nada a ver, é tipo um vídeo assim de ironia e tal, e tal, e tal. O inimigo não precisa de muita coisa, gente, para entrar na nossa vida. O inimigo ele precisa só de uma falha tua, para ele te dar uma rasteira, para ele te dar um pontapé mesmo, te dar um chute e você cai. Então, às vezes a gente se pega nisso, né? Tipo,
alguém faz um vídeo assim de ironia, né? Fala, nossa, parece que Jesus voltou e não ficou. Mas toma muito cuidado com isso, viu? Em nome de Jesus. A Bíblia fala claramente aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Falando que Jesus voltou, que Jesus já, enfim, não pode dar crédito para isso, ok? 24. Quando Jesus voltar, todos nós vamos saber. Não vai ser só uma metade. Não vai ser só um povo. Não vai ser só um país. Entende? Vai ser todo mundo. A Bíblia diz, toda língua, toda nação, entende? Todo povo, seja ele quem for, vai ter que se dobrar diante do Senhor. Vai ter que confessar que Ele é o Senhor, né? Que Ele é Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, que Ele é real, que Ele é Deus. Entende? É Jesus que vai vir, gente. Então vocês têm que entender isso. Às vezes a pessoa fala assim, já saiu muitas notícias assim, né? Não sei se vocês lembram, alguém aqui da live. As pessoas falando, né, que Jesus tinha voltado lá não sei na onde, que Jesus tinha voltado, assim, entende? Vídeos assim assustadores. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Agarre na palavra, agarre em Jesus, agarre no conhecimento da Bíblia, para que ninguém te engane, né? Que quando vier, não, já tem os falsos profetas não te enganar, né? E quando vier também o anticristo, que já é outra coisa mais também além. Olha aqui, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui, para quem não é espiritual, para quem não acredita no sobrenatural, nem fica na live, porque realmente é uma coisa que você precisa ter o Espírito Santo para te despertar. Olha aqui para você ver. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Aqui, quando eu falo os escolhidos, a gente está falando de gente que é servo, que é serva de Deus. Gente, isso aqui é tão sério, essa palavra é tão séria, que eu e você precisamos muito se atentar a isso. Olha aqui para você ver que fala, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Quem aqui, gente, às vezes vocês vão entrar na internet, você vê que pareceu um anjo de luz, que pareceu um anjo voando no céu, que ouviu trombeta. Esses dias eu vi até um vídeo da pessoa falando que a trombeta tinha tocado, não sei na onde aí. Esqueci o nome. Gente, pelo amor de Deus. Quando a trombeta tocar, meu querido, não vai ter um que não vai escutar. Não vai ser só uma parte. Vai ser todos nós na face da terra. Pobre, rico, crente, não crente. Enfim, vai ser todos. Não é só uma coisa. Não é só um povo. Não é só uma cidade. Entende, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente aquele que crê na palavra, aquele que entende a Bíblia, aquele que busca a Deus, aquele que serve a Deus de verdade, entende? A Bíblia está falando aqui, eu vou repetir de novo, ó. Porque surgirão falsos cristos, vai se passar por Jesus Cristo, vai se passar por Deus, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Escolhidos aqui na Bíblia, gente, é aquele que escolheu viver para Deus, é aquele que escolheu viver a palavra, é aquele que escolheu acreditar na Bíblia, acreditar na palavra do Senhor. Entende? Nós precisamos, gente, estudar bastante a palavra de Deus, para quando vier esses falsos profetas, não te enganar. Para quando vier esses falsos, já tem eles, gente. Já tem enganado a muitos. Tem muitas pessoas que começou muito bem. Eu falo aqui direto para quem me acompanha, né? Nas minhas primeiras lives eu falava muito sobre isso. Gente, o tempo é o tempo. Você vai ver, muita gente começou muito bem, mas hoje está muito mal. Entende? Vamos dar aqui só um exemplo bobo aqui, né? Aquela Andressa Urach, você lembra o testemunho daquela mulher
A mulher parece que tinha realmente de ser transformada. Parece não, ela foi transformada verdadeiramente por Deus. Aí a mulher, por causa de ter caído numa igreja que não ensina a Bíblia, ensina heresia, ensina coisa que não presta, coisa que não vai dar nada. Ela não foi cuidada, não foi liderada, ela não foi respaldada, ela não foi direcionada pelo Senhor, não foi direcionada por um homem de Deus, uma mulher de Deus. A mulher, gente, se perdeu. A mulher está totalmente desorientada. A mulher está totalmente, gente, perdida mesmo. Então, olha para você ver. Não sei se alguém aqui da live já ouviu o testemunho dela, né? Que ela era do mundo, ela era uma pessoa que, enfim, fez muita coisa errada, muita coisa mesmo. E Deus ali trabalhou na vida dela, ela teve um encontro com Jesus, né? Não deixou ela morrer, porque ela quase morreu, ela quase foi à beira da morte. E aí ela contava esse testemunho, só que ela foi parar numa igreja, gente, uma igreja que ensina coisa errada. É ensinamento dos homens, é doutrina do homem, é doutrina até mesmo do inimigo, do demônio. Coisa cheia de misticismo, coisa que tem que ficar usando, tirando a glória de Deus, tirando a essência que é Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Eles falam muito de Jesus, eles falam muito de Deus, mas não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus. Nós temos que prestar atenção, gente, se eu ou você cair numa igreja que não ensina a Bíblia, que não ensina sobre arrependimento, sobre renúncia, que não ensina como você se vestir, como você se portar, porque muitos acham que também é só colocar um terno e gravata, uma saia lá no pé. Não, gente, não é só isso, vai muito mais além, ó. Muito mais além de vestimenta. Claro que quem conhece a Deus sabe se vestir, amém, glória a Deus por isso. Mas vai muito mais além, gente. Aí é só um exemplo bobo, né, que eu dei aqui, mas a mulher tá realmente desorientada, a mulher tá bastante caída, e só Deus para ter misericórdia dela. Só Deus para ajudar ela a se erguer, né? Porque foi implantada muitas mentiras, muitas enganações no coração dela, e para ela se voltar de novo, para ela voltar para Jesus, para ela voltar para a palavra, vai ser difícil também, vai ser bastante difícil, né? Ela precisa buscar uma força que vem do Senhor, uma força que vai mais além do que a gente possa imaginar. Olha aqui para você ver. Onde nós parou aqui mesmo? Versículo 25. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Tá vendo, gente? Né? Eu já ouvi vídeos assim, eu não sei se você já ouviu, que Jesus estava não sei na onde, que Jesus estava não sei... Entende? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Olha aqui, o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou repetir de novo. Porque assim como o relâmpago, quem aqui já viu relâmpago, né? Tem gente que tem até medo do tempo de chuva, temporal, enfim. Sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Tipo uma explicação para você entender que quando Jesus vier, você vai enxergar, homem. Você vai enxergar, mulher. Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar. Quando o temporal vem, gente, todo mundo vê. Seja onde ele estiver, ele tá vendo. Que tá alto, né? Você pode estar na cidade tal, no bairro tal, mas todos estão vendo que tá acontecendo o relâmpago, que tá acontecendo ali o temporal de chuva. É assim também a vinda do homem, a vinda de Jesus, a vinda do Deus vivo, a vinda do Senhor dos Exércitos, né? Olha aqui, versículo 28.
pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aí o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Versículo 29. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Tá vendo como é que tem explicações biblicamente falando sobre o que vai acontecer? Ah, Ana, mas já sai no jornal a lua de sangue, não sei o que, meu querido. Você não tem que ficar só tentando jornal, ok, as notícias estão aí, mas você tem que se atentar à Bíblia, à palavra de Deus. O que Deus realmente deixa aqui na palavra dele, né? Olha aqui, ó. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quem aqui também, gente, uma vez viu um vídeo, né, de Deus colocando lá, tipo um clarão, tipo que era um anjo, né? E você vê de tudo hoje na internet. Gente, a inteligência artificial, ela tá aí. A inteligência artificial, gente, ela clona tudo. O que você falar, ela vai clonar. O que você pedir que ela faz, ela faz. Então você tem que atentar a isso, gente. Em nome do Senhor Jesus, busque a palavra, conheça a palavra, leia a palavra, ouve a palavra, porque senão você vai ser enganado, você vai ser enganada, sabe? Não precisa de muita coisa, ó, pra gente ser enganado, ser distraído, distraída, entendeu? Busque o conhecimento da palavra. Ó, o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo e o verão. Gente, os sinais estão aí. Só não alerta, só não se atenta quem não quer. Até pessoas que não é da igreja, até pessoas que não creem em Jesus, não creem em Deus, estão vendo e fica falando e fica muito mais atemorizados do que muitos cristãos na face da terra que estão afastados, afastada. Então, gente, é muito sério o que Deus está falando aqui, sabe? Eu tô sentindo um temor aqui no meu coração lendo essa palavra, porque tem muito tempo também que eu não leio essa palavra. E a gente às vezes estuda, né, vários livros da Bíblia, Gênesis, Romanos, mas e outros também, né, sobre histórias de Davi, Salmos, e aí a gente não se atenta também sobre entender mais o livro de Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, né? Porque Deus usa muito isso, o Senhor usa muito isso. Gente, em nome do Senhor Jesus, busque conhecer a palavra, busque conhecer sobre o sobrenatural, sobre o espiritual, sobre o que o Senhor fala, sobre o que o Senhor nos alerta, sobre o que o Senhor nos orienta. Em nome de Jesus, busque conhecer cada dia mais, busque entender o que o Senhor fala, o que Jesus fala, o que o Senhor Jesus tem falado. Em nome do Senhor Jesus, olha aqui para você ver. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Tá vendo? Ainda já não é a vinda, mas sabeis que está próximo. Então é para você, se você vigiar mais, se você
serve, servir mais. Se você faz a obra, fazer mais. Se você ora, orar mais. Se você jejuma, jejuar mais. Se você tá na igreja, congregar mais. E assim por diante, gente. Despertar cada vez mais, querer mais e mais a presença de Deus na sua vida. Olha aqui. Versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eu vou ler de novo. Em verdade vos digo, que não passará a esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Todas as gerações vão entender do que está acontecendo. Eu falei aqui, tem gente que não é da igreja, tem gente que não é cristão, não é cristã, não conhece Jesus, não sabe nada sobre Deus, né? Mas vê que o mundo tá caído, que o mundo tá cheio de coisa ruim, que o mundo tá acontecendo muita coisa, que tá acontecendo coisa absurda na face da terra. E nós que somos cristãos conhecedores da palavra, atenta ainda mais também, né? Para o que Jesus fala. A gente não é pego desapercebido, porque a gente já sabe, biblicamente conhece o que a palavra fala, o que a palavra diz. Mas se você não conhecer, se você não saber, você pode ser enganado, porque eles usam muito essas partes. Porque aqui já falou também que eles fazem prodígios, eles fazem milagres, gente. Eles fazem coisas acontecer, sinais acontecer. Então o inimigo também tem suas artimanhas. O espírito do engano tem suas artimanhas de te dominar, de te enfeitiçar, o espírito de encantamento, de te encantar para você ficar sendo enganada, sendo enganada. Tem gente que é tão envolto, ele tá tão envolvido, tão envolvida com o espírito de engano, que acontece o quê? Muitas das vezes. Olha, peraí, gente. O TikTok tá pedindo alguma coisa aqui. Espera aí que eu vou voltar a pregar. É luta pregar aqui, viu? Pronto, voltou. É tão complicado quando a pessoa está sendo enganado, quando o espírito de encantamento está na vida dela, que é assim, a pessoa precisa de sal, a pessoa precisa da água, a pessoa precisa de um pano branco, de uma toalha branca, a pessoa precisa também de uma vassoura, a pessoa precisa do óleo, a pessoa precisa não sei o que, do azeite, não sei o que lá mais. E, gente, não que você não possa usar o óleo, o azeite, porque é bíblico. Mas se você ficar misturando tudo, como se a presença de Deus precisar de mistura, precisar de acréscimo, você quebra o que está na Bíblia. Você quebra o poder de Deus na sua ignorância mesmo. Você acha que quebra, mas não quebra. Mas você está entendendo? Porque Deus ele não é limitado para agir. Se Ele quiser transformar a minha vida agora, assim, tipo assim, coisas que eu ainda estou vencendo, coisas que eu ainda não consigo vencer, e Ele quiser quebrar agora isso aqui, Ele quebra. Eu não preciso de buscar um misto de coisas para poder me envolver, não, gente. Eu não preciso de alguém que ponha a mão na minha cabeça somente, não. Por mais que ele use assim também, que alguém impõe as mãos, né, e o demônio sai. Você tá entendendo? Eu tô falando aqui, explicando você, para você não limitar o poder de Deus. O poder de Deus vai muito mais além, gente, do que a gente possa imaginar. Não precisa de coisas, não precisa de objetos, não precisa de algo para Deus agir. Precisa só do que, Ana? Precisa de você crer, você ter fé no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e precisa pedir o Pai, que é Deus. Através do nome de Jesus as coisas acontecem, as coisas mudadas.
Por mais que tem coisas que você vai ter que ter mais um esforço a mais, jejuar, orar, porque tá lá em Marcos, já preguei isso aqui, já trouxe isso aqui uma vez, que tem casta, né, de demônios, que ela só sai com jejum e oração, pronto. Mas certas coisas na tua vida não precisa de você ficar lá só querendo o sal. Tem gente que, por causa do sal grosso, ele acha que o trem vai mudar, gente. Que a causa tá pesada e joga o sal grosso e vai mudar. Da onde que isso vai mudar, gente? Tem pessoas que ela acredita tanto nesse misticismo. Isso não vem assim, gente, de uma vez. Isso vem pouquinho. Tem gente que não ora se não tiver o azeite, se não tiver o óleo. Meu Deus. Tem gente que pegou isso aí tanto assim como verdade na sua vida, que ele precisa ungir tudo, ungir a porta, ungir não sei o quê, ungir não sei o quê. Gente, pelo amor de Cristo Jesus, não que você não pode fazer isso além do nome de Jesus. Você não pode colocar isso maior do que Deus. Você não pode colocar isso acima do Senhor. Como se só sem o óleo as coisas não aconteciam, sem o azeite as coisas não aconteciam. Pelo amor de Jesus, gente. E tem outras pessoas que elas acreditam no feijão do profeta tal, na vassoura do profeta tal. Eu vou lá naquela igreja porque lá tem um profeta, ok, gente? Com respaldo bíblico. Aquele homem lá que não conhecia Jesus, que não conhecia Deus, né? Que na época ainda não tinha manifestado o filho, o Naamã, e ele foi no profeta Eliseu, né? Para ser curado daquela lepra. Pronto. Mas ele não conhecia Deus. Meu querido, se você conhece Deus, minha querida, se você conhece Deus, você não precisa ir atrás de profeta nenhum. Você não precisa ir atrás de profetisa nenhuma, principalmente essas que são enganadoras, são línguas da serpente, são um espírito de encantamento sobre a vida delas. E na vida deles também são homens, como a Bíblia diz, sensuais, são homens amantes de si mesmos, são homens iníquos, que praticam todo dia iniquidade. E você está ali sendo enganada por aquele homem, porque ele está com um espírito de engano sobre a vida dele, e você acha assim, eu vou lá porque ele ora e as coisas acontecem, ele ora e o demônio sai, ele ora e as coisas é movimentada. Pelo amor de Deus, gente, em nome de Jesus, vamos despertar para a vida, vamos largar esse negócio de ficar atrás de gente que nem Deus tem na vida. Uma coisa é você ir atrás de alguém para te ajudar a orar quando a luta está muito grande. Outra coisa é você todo dia ir lá pedir aquela pessoa para orar na sua vida, sendo que você não enfrenta também as suas guerras, só você e Deus, só você e Jesus. Pelo amor de Cristo, gente, eu não estou falando que você não pode buscar alguém de Deus para orar por você, mas você não pode fazer isso algo constante, algo sempre, algo cotidiano, entende? E se você não tomar cuidado, você cai, você acaba fazendo aquela pessoa se tornar um Deus na sua vida, um Deus com D minúsculo. Você acaba fazendo aquela pessoa ser a pessoa que está acima do Senhor, que também é o Senhor da sua vida, entende? Uma coisa é você pedir assim, lá, em vez de outra. Outra coisa é todo dia, toda hora, todo momento. Você não pode passar nada. Não, eu vou lá no fulano, eu vou lá na profeta, eu vou lá na irmã do coque, porque ela ora e as coisas acontecem. Meu Deus, em nome de Jesus, sai disso. Em nome de Jesus, não faça esse homem, não faça essa mulher um Deus na sua vida. Não faça ele, não faça ela uma fonte de você viver, de você sobreviver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa falar contigo como está falando comigo agora.
despertar você. Iniquidade é isso, meu querido. Iniquidade é você estar cometendo algo que você nem sabe que é pecado também. Iniquidade é você fazer um homem, uma mulher, o teu Deus, uma fonte de sobrevivência, uma fonte de você sorrir, uma fonte de você estar bem. Se fulano não orar por mim, eu não quero. Se o meu pastor não orar por mim, eu não quero outro. Meu querido, se Deus não for na vida do teu pastor, nada feito. Ele pode orar, nada vai acontecer mesmo não. Porque ele também é ser humano limitado, igualzinho você. Em nome de Jesus, gente, vamos despertar para a vida. Vamos despertar, sabe, dos misticismos, que não é coisas, mas é pessoas. Às vezes a gente é muito bom, né, de julgar o feijão, a vassoura, a toalha branca, sei lá o que for. Mas e esta pessoa que tu se tornou também um objeto para você se comunicar com Deus? Ela se tornou algo para se comunicar com Deus. Você não se relaciona com Deus sozinha. Você não se relaciona com Deus sozinho. Você precisa do outro. Você precisa da outra. Isso também é misticismo. Isso também é fazer da pessoa uma arca. Porque antes a presença de Deus se representava na arca, né? Hoje não precisa disso. O véu foi rasgado, Jesus pagou tudo que tinha que pagar. E aí nós podemos orar, seja no quarto, seja na igreja, seja na rua, seja onde for, na tua sala, na tua cozinha. Porque Deus não é limitado, viu, querida? E aí você se torna uma pessoa que tem que buscar aquela fonte para se comunicar com Deus. Se você não tiver a sua amiga do lado, você não sente presença. Se você não tiver o teu amigo do lado, você não sente presença, porque sozinho você não consegue orar. Agora, se você for lá com o teu amigo, você ora demais. Gente, em nome do Senhor Jesus, vamos despertar para a vida. Jesus está voltando. O Senhor tem falado muito comigo agora. Eu estava aqui limpando as coisas, lavando aqui a roupa. E Jesus falando comigo: Ana, cadê aquela igreja que me buscava? Cadê aquele povo que tinha sede da presença? Que tinha desespero só de pensar em sair da minha presença? Aonde está esta jovem? Aonde está esse rapaz? Aonde está esse homem? Aonde está essa mulher? Gente, em nome do Senhor Jesus, Deus é aquele que nos desperta para buscar a tua presença. Às vezes você se acorda na madrugada e você fala: nossa, eu preciso dormir, amanhã eu preciso trabalhar, misericórdia, por que eu não estou dormindo? E culpa, né? O excesso do futuro, porque não pode ficar falando a palavra aqui com A, culpa não sei o que lá outro. Mas nunca atenta que pode ser o Senhor te chamando para orar. Porque tu não precisava nem de despertador. Tu não precisava de alguém te chamar. Você se acordava, porque o Senhor acordava você para orar na madrugada. Porque o Senhor se comunicava contigo e você entendia. Hoje você não entende mais. O misticismo é tão silencioso na tua vida que você precisa de segundos, de terceiro para sentir a presença. Você não precisa de segundo, de terceiro para sentir presença, não, gente. Você precisa somente do poder de Deus na sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa que o Espírito Santo te convença. Você precisa que o Espírito Santo fale contigo, te oriente, te desperte, te aquebrante, te faça o teu coração ficar contrito, quebrantado na presença do Senhor. Mais nada. Só do Senhor na sua vida. Só do Senhor na sua vida.
E por causa do Senhor, Ele vai manifestar a tua glória por meio do teu Espírito Santo. Porque eu já falei, né? Que se Ele descer aqui, nós é fulminado. Então, Ele tem sua forma de trabalhar. Ele deu nós o Consolador. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que convence nós que nós tá fraco, tá fraca. Que tem muito tempo que a gente não ora. Tem muito tempo que a gente não busca. Tem muito tempo que a gente não deixa o Espírito Santo falar conosco da maneira que Deus quer. E não só da maneira que o amigo ali é usado por Deus para falar conosco. Entende? Às vezes o amigo, a amiga, seja lá quem for, tá cheio da emoção. Porque infelizmente, quando a pessoa é idolatrada, ela nem percebe, mas aí começa o orgulho aqui crescer. Aí a pessoa acha assim, eu preciso orar por ela, eu preciso orar por ele, porque senão, ai de mim. Não, às vezes você não precisa nem estar orando, a pessoa não precisa dessas coisas. Ela pode orar por si só. Ela também conhece o mesmo Deus que você conhece. Ela também conhece o mesmo Senhor da sua vida. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus. Desperta para a vida, desperta para você não estar fazendo alguém ser a fonte sua, sendo que a fonte tua tem que ser o Senhor. A fonte nossa tem que ser Jesus. Vamos lá continuar aqui para você ver, ó. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua, exortação à vigilância. Quase terminando, viu, gente? Olha aqui o versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Olha outro versículo aqui também que eu quero frisar para despertar alguns aqui que estão na live. Porém, daquele dia, que dia? O dia que Jesus voltar. E hora, e ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, que é Jesus, mas unicamente meu Pai, que é Deus. Então, gente, nem os anjos lá do céu, nem Jesus sabe a hora que Ele quer para vir. A hora, quem sabe, só Deus, só o Pai. Aí o Pai vai falar, filho, você pode ir, porque agora é a hora. Agora é a hora de acontecer o grande dia, o dia do arrebatamento, o dia do povo ter que confessar, a língua ter que confessar, o joelho ter que se dobrar. Então, gente, para de ficar acreditando nessas outras partes também. Que muitos falam assim, Jesus vai voltar lá em 2033, Jesus vai voltar lá em 2050, não sei o que, falando data, falando hora, falando não sei o que. Não acredita nisso, gente. Não acredita nisso, porque nem os anjos de Deus, nem o próprio Filho, que é Jesus Cristo, mas unicamente o Pai sabe a hora que é para o Filho do Homem vir, que é o Filho de Deus, o Jesus, na hora que Ele vai vir. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe. Por isso que nós temos que andar em vigilância a todo tempo, para quando Ele vier, a hora que Ele vier, o dia que Ele vier, a gente esteja preparado. Olha aqui para você ver. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Para quem não conhece a história de Noé, sabe, né? Que ali Deus conversou com Noé, quando ele fazia a arca, e o povo não acreditou em nada, o povo não estava com nada. E só a família de Noé foi ali salva, né? Do dilúvio, porque brotou água, não só do céu, mas também até da terra. E ali destruiu tudo, matou tudo, animal, criança, homem, mulher, enfim, destruiu casa, tudo, você imaginar, acabou. Porque não acreditou, né? Não acreditou no dilúvio. Assim também vai ser a vinda do Filho do Homem, tá bom? A vinda de Jesus. Ao versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores
anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. O povo estava comendo, o povo estava bebendo, o povo estava casando, o povo estava dando esse casamento e estava vivendo a vida deles. E ali não se atentou, Noé entrou dentro da arca, fechou a porta. E ali, né, só ele e a sua família. E aí brotou água do céu, brotou água da terra. E o povo ali ficou todos perdido, né? Morreram porque não escutaram, entendeu? Não quiseram se atentar ao que Deus falou com Noé. Olha aqui, versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro, tá vendo? Vai estar alguém trabalhando ali no campo, né? Um vai ser deixado e o outro levado. Um vai ser arrebatado, o outro vai ficar aí, né? Para passar pela tribulação. Versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra, tá vendo? Até na roça, né? Quem gosta de ficar lá moendo milho, né? Igual lá meu pai gosta de moer milho. Tem aquela máquina também que moe café, o grão do café mesmo. Então, ele está falando, ó, um vai ficar e um vai ser levado, vai ser arrebatado, vai ser arrebatado, entendeu? 42. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 43. Mas considerais isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, não deixaria roubar, né? Aqui, gente, é tipo uma parábola que Jesus está contando, né? Para o povo entender mais. Porque quando o ladrão vai roubar a casa de alguém, ele não fala. Então, aqui eu tô falando, ó, se o pai de família ali, né? A pessoa que tem ali sua vida, sua casa, sua família, soubesse que o ladrão ia vir, claro que ele ia chamar a polícia, claro que ele ia ficar preparado, claro que ele ia ficar armado até os dentes, né? Para se proteger a família. Mas não sabe, porque o ladrão não avisa qual é a casa, se ele vai roubar alguém ali de classe média, de classe alta, ele não vai falar, entende? Você vai roubar até mesmo um pobre, levar, né, o que tem de valor ali na casa do pobre. Então é isso, ó, 44. Por isso estai-vos percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis, não vai estar pensando nisso. Vai ser assim, não vai estar pensando